O presidente François Hollande declara que a França está em guerra contra o terrorismo jihadista e pede uma coalizão única, incluindo Estados Unidos e Rússia. Em discurso extraordinário para as duas casas do parlamento no Palácio de Versalhes, François Hollande pediu a prorrogação do estado de emergência por 3 meses. Ele anunciou que vai se encontrar nos próximos dias com Barack Obama e Vladimir Putin para formar uma grande e única coalizão contra o Estado Islâmico. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste. Hollande pediu uma revisão na Constituição para retirar a dupla cidadania de condenados por terrorismo, proibir o cidadão com dupla nacionalidade de voltar à França se ele representar risco de terrorismo e dissolver organizações religiosas que propagam o ódio e o terror. O presidente também anunciou a criação de 5.000 postos policiais, 2.500 vagas para o Ministério da Justiça e mais 1.000 postos para as fronteiras. Hollande informou que ordenou os ataques aéreos contra a sede do Estado Islâmico na cidade síria de Raqqa e que vai continuar a travar uma guerra sem piedade, triplicando o poder aéreo francês contra os terroristas. Após os ataques em Paris, na última sexta-feira, o Estado Islâmico divulgou um vídeo em que ameaça os Estados Unidos e outros países de novos atentados terroristas. Na gravação, membros do grupo jihadista anunciam que os países que atualmente participam de bombardeios na Síria, no que chamam de campanha de cruzada, serão o principal alvo dos próximos ataques. Os extremistas prometeram também atingir os Estados Unidos, na capital Washington, assim como fizeram em Paris. Hoje foi informado pelo Pentágono que a coalizão anti-jihadista, liderada pelos norte-americanos, destruiu mais de 100 caminhões-tanques usados pelo grupo Estado Islâmico no leste da Síria. A polícia europeia caça o homem que teria alugado o carro para o ataque ao Bataclan. E o suposto mentor dos atentados pode ser um belga de origem marroquina. Abdelhamid Abaoudi, de 27 anos, teria coordenado os ataques a partir da Síria. Ele morou em Bruxelas e está desaparecido desde janeiro, quando a célula que liderava foi desmantelada na sequência do ataque ao Charlie Hebdo. Em fevereiro, a revista islâmica online da BIC publicou uma entrevista com um jihadista identificado como Abaoudi. No texto, ele se gabava de ter viajado pela Europa sem ter sido importunado por forças de segurança. A França emitiu um mandado internacional de prisão para Salah Abdeslam, de 26 anos, cidadão francês nascido na Bélgica. Foi ele quem alugou o carro usado pelos terroristas. Um irmão dele morreu num dos ataques suicidas e outro foi preso em Bruxelas. Abdeslam chegou a ser abordado numa blitz na fronteira da França com a Bélgica, mas naquele momento ainda não existia um mandado de prisão contra ele. Ainda não foi comprovada a autenticidade do passaporte sírio de um homem de 25 anos com o nome de Ahmed al-Mohammad, encontrado junto ao corpo de um terrorista. O dono do documento foi registrado como refugiado na ilha de Leros em 3 de outubro, na Grécia, e seguiu viagem pela rota dos Balcãs. Este nome não era conhecido pelos serviços antiterroristas franceses. A caçada aos terroristas e cúmplices nos ataques leva a polícia belga a fazer uma grande operação num bairro de Bruxelas. Dezenas de policiais belgas fortemente armados e unidades do esquadrão antibombas participaram da operação, que terminou sem prisões. O bairro popular de Molenbeek, nos subúrbios de Bruxelas, é conhecido como um centro de operações de redes de terror. O ministro do Interior da Bélgica classificou o bairro como um ninho de terroristas. Na França, o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, anunciou que 23 suspeitos foram presos nas últimas 48 horas. As forças de segurança também apreenderam 31 armas de vários tipos, computadores, celulares e drogas. Segundo Cazeneuve, 168 residências em várias cidades foram revistadas e mais de 100 pessoas foram colocadas em prisão domiciliar. Na Turquia, a presidente Dilma Rousseff diz que o Brasil não está imune ao terrorismo. No encontro, a presidente defendeu o combate sem trégua ao terrorismo e disse que os atentados precisam de uma resposta da comunidade internacional. Não há uma preocupação dos outros líderes em relação ao terrorismo no Brasil. Por quê? Porque
nós estamos muito longe, né? Nós estamos muito longe em termos de mundo, dos locais onde esse processo está se dando. Agora, isso não nos permite tratar como o Brasil estando completamente afastado e protegido. Não, nós temos de aprovar uma legislação antiterrorista, todas as nossas polícias e toda a nossa atividade no sentido de estar vigilante. Grupo de hackers anônimos declara guerra ao Estado Islâmico depois dos ataques em Paris. O anúncio foi feito em vídeo divulgado no último sábado, em que um dos membros do coletivo promete ataques cibernéticos contra os extremistas. Na gravação em francês, um homem mascarado avisa que os hackers vão lançar a maior operação de cyberataque já vista e que os terroristas devem se preparar para a ofensiva. O homem mascarado afirma ainda que os franceses sairão mais fortalecidos dos ataques realizados em Paris na última sexta-feira e apresenta condolências às famílias das vítimas. O Anonymous é um grupo que reúne voluntários e ativistas pelo mundo todo. Após os ataques no Charlie Hebdo, em janeiro, os hackers conseguiram derrubar cerca de 150 sites ligados ao Estado Islâmico, além de divulgar uma lista com mais de 100 mil contas do Twitter relacionadas aos terroristas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou que vai intensificar a ação militar na Síria, mas descartou o envio de tropas ao país. Obama, que está na Turquia para a conferência do G20, afirmou que uma intervenção terrestre na Síria contra o Estado Islâmico seria um erro. Ele declarou que a atuação americana no país, que atualmente vive uma guerra civil, se dará apenas no sentido de mudar as dinâmicas que dão poder aos grupos extremistas, mas não de retomar territórios. Ao final da cúpula das maiores economias mundiais, Obama anunciou ainda um reforço da troca de informações entre os serviços de inteligência dos Estados Unidos e da França. O acordo foi firmado também pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, que se comprometeu, junto com outros líderes presentes no evento, a conter o financiamento terrorista e combater os grupos jihadistas. No primeiro dia útil depois dos ataques, Paris tenta voltar à normalidade, mas segue com segurança reforçada. O amanhecer em Paris encheu novamente as ruas e estações de metrô de franceses e turistas. Aos poucos, a cidade tenta retomar a rotina. Pontos turísticos como a Catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre e a Torre Eiffel já reabriram e escolas retomaram as aulas. Mas a presença de policiais e militares é maciça. Ao meio-dia, diversas cidades da França e do mundo fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas dos atentados. Em Paris, pessoas se reuniram nos locais dos ataques, que estão repletos de flores, velas e cartazes, para prestar homenagens. O presidente François Hollande participou do tributo na Universidade de Sorbonne. A capital segue em luto oficial de 3 dias. O clima de medo também continua. Ontem à noite, enquanto centenas de pessoas prestavam homenagens na Praça da República, um estrondo causou correria e pânico. Não se sabe de onde veio o barulho, mas testemunhas disseram que um copo com uma vela esquentou demais e estourou. Também há relatos de pânico em bares e restaurantes depois de qualquer barulho mais alto.